ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न Fala galera, लगे beleza? Tudo bem? Eu vou ensinar vocês aqui como é que a gente faz para abrir um tampo de cuba, como é que a gente faz todas essas marcações, como marca a linha de eixo, o limite das bordas, ângulo dessas curvas, qual o raio delas. Vou ensinar direitinho aqui a vocês, para vocês terem ideia como é que a gente faz a abertura dela, como é que se executa esse serviço de abertura de tampo de cuba. Em um outro vídeo a gente fez o time-lapse dessa abertura, mas a gente não ensinou nada. Dessa vez eu vou ensinar vocês como é que tira todas essas medidas e como é que se faz para a gente executar esse serviço aqui. Mostrar também um pouquinho o serviço de execução para vocês verem como é que maneja a maquita, como é que faz o polimento também dela para deixar ela toda perfeita para você entregar para o seu cliente. Vou mostrar aqui para vocês todo o material necessário para a gente fazer essa marcação. A gente vai precisar de uma trena, um esquadro, um lápis e algo que sirva como molde para que a gente faça esse raio aqui da curva. Hoje a gente vai trabalhar com essa lata. Essa lata é uma lata de cera que ela tem 14 centímetros de diâmetro para a gente fazer todo esse molde. Partindo do princípio que a gente vai precisar ter o eixo também do projeto, descrito no projeto, para a gente saber qual vai ser o eixo, que é o centro do posicionamento da cuba. Tendo esse eixo em mãos, o primeiro passo é a gente fazer essa marcação de eixo da cuba. A gente tem o eixo do projeto que está saindo de 95 da parte mais externa da bancada do lado direito até o centro da cuba. A gente faz essa marcação, que é essa marcação do eixo do centro da cuba. E depois disso a gente já começa a dividir os tamanhos. A gente sempre dá o desconto de 3 centímetros de diferença entre o tamanho da cuba. A cuba aqui ela tem 50 por 40, então a gente bate 47 nesse sentido por 37 nesse sentido. Então a gente chega aqui e divide esses dois espaços. A gente bate metade desses 47 para um lado e metade desses 47 para o outro. E da mesma forma na profundidade. Metade dos 37 para lá e metade dos 37 para cá. Essa bancada aqui, ela tá fora de padrão. A gente tem de profundidade 70 centímetros. Profundidade é da nossa barriga, da onde a nossa barriga fica encostada até a parede. Ela tem 72 centímetros. O padrão de bancada é 62. Então a gente vai mudar um pouquinho esse padrão de profundidade, quanto a gente deixa aqui na frente e quanto a gente deixa aqui atrás. Geralmente a gente deixa 17 centímetros aqui no fundo, mesmo que haja torneira ou se não haja torneira, 17 centímetros comporta a torneira aqui no fundo. E o tamanho que fica aqui na frente é o residual, que aí a gente bate os 17, a profundidade da cuba, a largura dela, e o que sobra aqui é o residual. E geralmente ele fica um espaço um pouco menor. Essa daqui com uma cuba ela também é diferente do padrão que geralmente se utiliza. Essa tem 40 centímetros, as outras tem 34 centímetros. Não faz tanta diferença, ela fica mais ou menos a mesma coisa que a gente vai ter aqui na frente. Aqui em específico, esses espaços aqui da frente, um ficou com 16 centímetros e esse daqui de trás ficou com 19, sendo que a gente vai ter um furo de torneira ainda aqui no fundo, que a gente vai fazer uma marcação depois para fazer essa furação também. E aí fica confortável, porque a cuba ela já é um pouco grande, a gente tem esse espaço aqui na frente que vai ser o espaço para até na hora da lavagem dar uma ajudada. E esse espaço aqui de trás que é o espaço que vai ficar para colocar os acessórios, né? Que se eu não me engano vai ter um dispensa de sabão, vai ter a torneira aqui que fica aqui atrás e até colocar a bucha de lavar prato durante a lavagem. Depois de ter feito todos esses passos, a gente vai para a parte do corte. O corte agora é bem simples, a gente sempre começa pelas partes retas, que são as partes mais simples, a gente tira as partes retas, e aí depois que vem a parte mais difícil, que a gente vai fazer esse corte aqui com a maquita. Só que esse corte já é o limite já da curva da curva da cuba, então a gente faz sempre ele um pouquinho mais recuado na hora de abrir com a maquita. A gente vai raspando
até atravessar. Depois que atravessou, esse tampo ele vai sair. Quando a gente tirar os 4 lados, ele sai. E aí fica uma rebarba aqui nesses cantos que a gente vai fazendo, retirando primeiramente com a maquita, fazendo alguns cortes. Depois a gente vem com o rebolo, que eu vou ensinar também, eu vou mostrar o material necessário. E aí a gente vai com as lixas para dar o acabamento e chegar com o brilho desse material. Esse material que a gente está trabalhando, ele é um quartzo, ele é um material muito fácil de trabalhar porque ele é macio. A partir de agora eu vou colocar o celular no tripé, porque vai ficar mais fácil para vocês darem uma olhada como é que faz esse serviço. Lembrando também a vocês que todos esses cortes, eles precisam ser refrigerados. A gente vai precisar, a partir de agora, de uma maquita com um disco bom. Não pode ser um disco muito usado. Não precisa ser novo, mas um disco que pelo menos ainda tem essa faixa de corte. Porque se ele tiver menos que isso daqui, aí na hora do corte, ela dá uma embuchada. Eu acredito que não aconteça agora, mas possa ser que aconteça e eu mostre a vocês como é que funciona, como é que acontece esse embuchamento. A partir de agora eu vou mostrar a vocês que tem 2 jeitos de fazer esses ângulos do canto aqui. Tem um que é com disco reto e outro que é com fazendo já a curva. Eu vou mostrar as 2 formas para vocês. Essa primeira vai ser com o disco reto. Is rated X. That means you're extra, extraordinary. Agora essa vez eu vou fazer com o disco fazendo a curva. Dessa segunda forma, precisa ter um pouco mais de cuidado, porque a maquita ela tende a embuchar. Na hora que a gente tentar fazer essa curva, ela tenta pegar no canto residual. E ter cuidado também para não passar da linha na hora que você estiver fazendo esse corte. Essa forma de cá ela é mais fácil, mas eu geralmente trabalho fazendo dessa forma, gosto mais de fazer dessa forma. Como vocês viram,
eu peguei um pneu para fazer a proteção do tampo, né? Esse tampo que cai no chão. A gente coloca um pneu aqui embaixo para que esse tampo ele caia. Aí quando esse tampo ele cai, ele já tá ali agora. E quando esse tampo ele cai, ele não quebra. E aí dá para você reutilizar ele em outras peças. Aí é bom a gente sempre conservar nesses materiais que tem um custo um pouco mais alto, porque sempre aparece alguma coisinha para você fazer e aí aquele tampo ele pode acabar te salvando. A partir de agora, a gente vai utilizar uma lixadeira com um rebolo 36 para a gente tirar toda essa rebarba que sobrou do corte da cuba. Depois de ter finalizado com o rebolo, a gente fez toda a boca da cuba, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ele não fica polido, mas ele já fica bem mais lisinho, já preparado para chegar a parte dos esmeris, as lixas d'água. Nessa parte, a gente vai precisar de um prato flexível. Vai ser o prato flexível que ele é pronto para fazer essa boca de cuba. E as lixas 100, a 200 e a 400. Só essas três a gente precisa para fazer a boca de cuba. Aqui seria uma 800, mas a 800 não precisa nesse material. Uma 400 já está mais que necessário. Nesse material em específico, tem que ter cuidado ao passar a 100. Tem gente que trabalha ainda com a 50 também. Só que a 50 eu acho que não é necessário nesse material. Ao meu ver, não é necessário. Tem que ter cuidado ao passar a 100, porque na hora que a gente estiver comendo esses cantos, ela tende a raspar muito. E aí fica algumas ondulações se você não tiver cuidado na hora de fazer a abertura dele. A 200 não precisa tanto, não tem tanto segredo. É só passar da mesma forma. E a 400 dessa mesma forma. Eu vou mostrar vocês aí nesse próximo vídeo que a gente vai fazer agora, pra vocês terem ideia como é que faz. Ao meu ver, fica também à disposição de vocês, né? Se vocês quiserem passar 800, pode passar. Só que na hora que você estiver passando, tem que ser ele bem refrigerado, com bastante água, porque ele tende a queimar o material. Fica aparecendo umas manchas de temperatura nesse material. E aí até a 400 isso não acontece. Você pode até passar ela seca, que ela não tem problema nenhum. Já a 800, se você passar ela seca, ela com certeza vai manchar toda a borda do material.
Prontinho, a boca de cuba foi finalizada. Eu não sei se vocês repararam, mas ao invés de fazer o que eu falei, eu usei as 4 lixas. A 100, a 200, a 400 e 800, porque eu percebi que esses cantos eles não estavam muito lisos depois que eu poli com as 4 primeiras. E aí eu decidi polir com 800 e aí quando eu poli com 800 ficou tudo beleza. Ficou muito bom. Agora só o próximo passo é só a colagem da cuba, que vai ficar para um próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Caso vocês tenham dúvidas durante esse processo de abertura de cuba, vocês deixam aí no comentário. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like aí pra gente. Agradeço bastante. Um abraço aí do seu amigo marmorista Luan. Valeu. Dá um like.